AgroFag no ar, muito bom dia, que bom receber você em mais um programa aqui com a gente. Professor Celso, um ótimo dia para ficar por dentro das notícias do campo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Antoniela, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje conosco você vai ver. Ministério da Agricultura define novo calendário para o plantio da soja no Brasil. No Paraná serão 40 dias a menos para plantar e a Federação da Agricultura critica a decisão. Dia de campo do IDR Paraná reúne agricultores no polo de Santa Helena. Plano Safra destina 77 bilhões de reais para a agricultura familiar. Produtores avaliam de forma positiva a redução na taxa de juros. E no estúdio, especialistas analisam as novas medidas. Pesquisa na Fazenda Escola testa manejos das lavouras de trigo com o uso de fertilizante foliar. Você já ouviu falar da capuchinha? Essa planta tem várias utilidades, inclusive para a culinária. E nessa edição tem uma receita de linguiça toscana flambada na cachaça. Fique com a gente, o programa tá só no início. Começamos o AgroFag com imagens impressionantes registradas na quarta-feira em São Miguel do Iguaçu, logo após a passagem do ciclone extratropical que atingiu a nossa região. O vídeo foi feito na propriedade do Aparecido Pedro e mostra os estragos causados pelas fortes rajadas de vento que atingiram a propriedade. Vamos acompanhar, é realmente assustador. Olha só, professor Celso, dá para ver toda a estrutura no chão, realmente é muito triste, né? Para os agricultores, o dono dessa propriedade, é muito triste realmente ver tudo isso, vamos dizer assim, revirado pelo vento, né? Sim. E a gente deve lembrar também que de épocas em épocas nós temos esse evento aqui na nossa região, né? Sempre passa por aqui, né? É o encontro das frentes frias com a frente quente e vai provocando esse ciclone. E sempre desses vendavais deixa um estrago meio grande, né? A gente espera que o pessoal da propriedade se recupere logo e tudo seja resolvido, né? Com certeza. E durante essa semana a nossa equipe vai fazer um levantamento dos prejuízos provocados por esse vendaval na área rural aqui da nossa região. Desde 2021, o Ministério da Agricultura é o responsável por definir o calendário de plantio de soja no Brasil. Nesse ano, a partir de uma portaria divulgada na terça-feira, o calendário apresentou uma mudança importante. Agora, no Paraná, o prazo definido para o plantio deve ser do dia 11 de setembro ao dia 19 de dezembro. Esse período representa 40 dias a menos em relação aos outros anos, quando era possível plantar soja até dia 31 de janeiro. Essa medida provocou a reação de entidades que representam os produtores rurais. A FAEP, Federação da Agricultura do Paraná, solicitou que a janela de plantio seja mantida em 140 dias. O impacto é extremamente negativo, né? E isso nós já conseguimos visualizar logo que a portaria foi publicada, tanto pelas manifestações que vieram das nossas bases, quanto pela nossa própria análise técnica aqui. Além da intempestividade, né, são 2 meses antes de iniciar o plantio, então muitos produtores já fizeram seu planejamento de safra, do que vão plantar, quando vão plantar, já adquiriram sementes, inclusive, então realmente é um prazo muito curto para uma adequação tão grande. A portaria do vazio sanitário, por exemplo, foi publicada em abril, então já poderia ter sido discutido isso anteriormente. O setor também não foi consultado, né? Nós não fomos pegos de surpresa, literalmente, por essa alteração. E, além disso, nós já temos alguns cultivos definidos em algumas regiões, né? Que conseguem plantar, por exemplo, o feijão e depois ainda plantar a soja. Então, esse encaixe perfeito ali da safra não vai ser mais possível, vai ficar prejudicado e o produtor vai deixar de plantar. Além disso, nós avaliamos a situação da ferrugem aqui no Paraná, né? Então, nós não vemos um agravamento do número de casos de ferrugem aqui no estado, que justifique uma redução de janela tão grande, e da mesma forma as informações que chegam do campo, da nossa base, dos nossos produtores, sobre resistência dos fungicidas, da praga, da doença aos fungicidas piorando. Então, não haveria realmente um respaldo técnico para uma alteração tão grande. Em nota, o Ministério da Agricultura justificou a medida como necessária para combater a ocorrência da ferrugem asiática. Professor Celso, essa medida então encurta o período de plantio da soja e vai trazer consequências para os produtores, né? Com certeza, Antônia. Esse período vai encurtar o plantio da soja, vai deixar os agricultores preocupados, vão ter que ser mais ágeis, né, para fazer o plantio da soja, né?
E lembrar que essa tomada de decisão foi em alguma portaria que teve lá atrás. Quer dizer, eu não vi nenhuma discussão a respeito disso, né? E nós sabemos que o vazio sanitário ele tem que ter pelo menos 90 dias de prazo, onde não deve ter nenhuma planta de soja que possa, vamos dizer, propagar a ferrugem asiática. Nesse caso, você no caso antigo, plantando até 31 de janeiro, isso não tinha problema nenhum. Agora, nesse sistema, você vai encurtar. A época do plantio vai ter um tempo maior de vazio sanitário. Lógico que o agricultor está preocupado e nós temos que lembrar o seguinte, com os novos manejos, novas cultivares de soja, com ciclo mais precoce e com os manejos de dos inseticidas, com as novas misturas de fungicidas, com as fungicidas, você tem como controlar essa doença, a ferrugem da soja, até com menos aplicação. Então, eu não vejo motivo de você pressionar o agricultor a plantar mais cedo. E uma planta que é utilizada para decorar jardins, mas que também é rica em nutrientes e pode ser complemento de receitas com suas flores comestíveis. Você conhece a capuchinha? Quem traz as curiosidades sobre ela é a Isa. Bom dia! Bom dia, Antoniela. Bom dia, Celso. A capuchinha, uma flor comestível, agrada não só os olhos, como também o paladar. Além de oferecer um visual sofisticado ao prato, elas proporcionam um sabor que lembra o do agrião. Com um aroma agradável e de cores diferentes como amarelo, laranja, vermelho, rosa e creme, a flor da capuchinha tem uso versátil na cozinha. Ela pode servir como ingrediente em saladas e ser complemento de carnes e queijos. Dotada de beta-caroteno e vitamina C, a capuchinha é rica em propriedades benéficas à saúde. A capuchinha é cultivada em diversos países, especialmente em regiões de clima temperado. Alguns dos principais produtores incluem países da Europa, América do Norte e América do Sul. A capuchinha é nativa e também é cultivada em países como Chile, Peru e Brasil. De cultivo simples, não demanda muitos cuidados e possui ciclos rápidos de brotação e florescimento. Uma muda ou um galho já são suficientes para iniciar a produção da cultura. Por ser uma planta adaptável, ela pode crescer em diferentes tipos de solo e condições climáticas, desde que tenha exposição adequada ao sol. Para decorar ambientes ou para consumo nas refeições, a planta é uma boa opção para se ter na horta. Na propagação por semente, a semeadura pode ser no local definitivo, com cerca de 1 centímetro de profundidade e espaçamento de 50 centímetros entre as plantas. O solo deve ser mantido úmido. A produção, em geral, ocorre após 50 dias do plantio. E como toda a parte aérea da capuchinha é comestível, a colheita inclui flores, botões florais, folhas e frutos. Mas o ideal é que a flor seja colhida somente quando estiver totalmente aberta. Já as folhas podem ser retiradas ao longo do desenvolvimento da planta. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Uma pesquisa na Fazenda Escola da FAG, feita em parceria com a empresa Sanovita, avalia a importância da nutrição de plantas de trigo para a resistência a pragas e doenças a partir do uso de um fertilizante foliar. O estudo testa diferentes tipos de manejo e pretende conferir os níveis de produtividade. Esse é o tema do nosso quadro Agropesquisa. O projeto começou em maio. Nessa área da Fazenda Escola da FAG, o Arnaldo, que é acadêmico de agronomia, plantou trigo com a orientação de profissionais da empresa Sanovita e do professor Cornélio Premieri. O acadêmico busca avaliar a eficiência de fertilizantes associados ou não ao uso de fungicidas na incidência de doenças na cultura. O trigo ele foi semeado aqui com a semeadora da Fazenda Escola mesmo padrão da Fazenda Escola. E então aqui daí eu separei as parcelas, que aqui é 4 tratamentos com os produtos da empresa e um tratamento de testemunha. Então a gente fez 5 repetições de cada. Totalizando aí 25 repetições e 4 blocos, né? Então eu já fiz uma aplicação, né? E já tudo programado ali num croquis já antecipado, vai ser feito mais algumas aplicações aqui dos produtos. O ciclo desse trigo é de aproximadamente 135 dias. Após esse período, o pesquisador, junto com a empresa, vai conseguir conferir os resultados e aí sim ver a diferença na produtividade dessa cultivar.
A primeira aplicação foi feita há 12 dias. O produto utilizado é um fertilizante à base de minerais e extratos vegetais, aplicado via folha das plantas. E a partir da comparação de manejos com a utilização de defensivos, feita de modos diferentes, o projeto vai avaliar características como a quantidade de grãos por espiga, a densidade e a produtividade em quilos por hectare. Aqui vai ser avaliado a massa de 1000 grãos, né? E o peso hectolitro. Também vai ser avaliado o número de sementes por espiga, né? E a produtividade. O Geraldo é consultor comercial da empresa e destaca os benefícios que a tecnologia tem para a saúde das plantas, a partir da absorção de macro e micronutrientes. A gente entende hoje que o produtor, que é o que está lá, vamos dizer assim, é o que faz a coisa acontecer, né? Ele tem várias propostas de mercado, né? Automaticamente também a gente entende que cada um tem o seu manejo. Nós não interferimos nisso. Nós estamos ali como um parceiro. Nós queremos ajudá-lo, né? Ele ter melhores respostas. Só que para chegarmos no melhor consenso, precisa ser feitas essas avaliações. Por isso que a gente procura, porque o tempo de entrada de fungicida é um período. Então a gente tenta inclusive até melhorar essas entradas, né? E esse manejo e essa execução do nosso protocolo vai dar ao produtor essa segurança, né? Automaticamente a gente entende, e é um princípio da vida, né? Quanto mais saúde, você responde melhor a tudo. Então, quanto essa planta está muito bem cuidada pela Sanovita, dando uma melhor resposta em todos os processos dela, né? Em todo o desenvolvimento dela fenológico, automaticamente ela vai dar melhor resposta também ao que ela está recebendo. A cultura não tem nenhum mês, mas já é possível identificar características que se diferem entre as plantas que receberam o fertilizante e as que deixaram de receber. O responsável pela empresa no Brasil, Eduardo de Paula, veio até a área para ver o encaminhamento do trabalho e já conseguiu identificar alguns pontos com apenas uma aplicação. Aqui o responsável pelo andamento do campo aqui foi ali e arrancou aleatoriamente algumas plantas, né? Plantas do tratamento testemunha padrão, né? Que é o padrão utilizado pelos produtores na região. E após a nossa primeira aplicação, que ocorreu há 12 dias atrás, quando a planta ainda estava em V2, né? Como é possível ver aqui, as nossas plantas já têm um melhor desenvolvimento dessa fase inicial das raízes e principalmente já começa a demonstrar um aumento no perfilho, né? Porque agora o trigo está na fase inicial de perfilhamento, então isso já começa a ser visto e além disso um desenvolvimento foliar maior. Então esse desenvolvimento foliar maior já vai começar a trazer para a planta uma maior fixação de energia, né? Ela vai ter mais energia líquida, ou seja, ela já vai desenvolvendo com maior força, né? E além disso, agora já está a fase inicial também do desenvolvimento das espiguetas. As espiguetas já estão surgindo, né? Aqui o desenvolvimento inicial, que é a fase do duplo anel. E o que a gente tem de avaliações, e aqui pelo que a gente está vendo rapidamente assim, apenas como indicativo, é de que aqui também está ocorrendo aquilo que a gente já vem observando e certificando em campos experimentais como esse dos últimos 4 anos no Brasil. Então aqui certamente nós teremos um maior número de espiguetas por metro quadrado, que é o que vai no final trazer mais trigo na balança para o produtor. E neste ano a gente está buscando também fazer uma avaliação se é possível que com esse tratamento haja aí uma redução das micotoxinas, né? Que é um alvo de bastante interesse da indústria, né? E se é da indústria, é dos produtores também, não é verdade? Então é isso que a gente está procurando com esse trabalho, poder avaliar de forma assim, segura se a gente terá também um avanço nesse aspecto, né? Colaborando aí com toda a cadeia e de forma sustentável. Para o Arnaldo, a experiência com o estudo é sinônimo de sustentabilidade e aperfeiçoamento profissional.
Para mim acrescenta muito, né? Porque eu acho que a agronomia é um ramo que você depende muito de ter contato com as empresas, né? Eu não era da área de agronomia, trabalhei no interior, mas saí. Então, para mim, ter esse contato com as empresas e com as culturas, principalmente, é excelente. Então, eu acho que é crescimento profissional. Crescimento profissional, realmente um novo produto sendo testado aí, né, professor? Antonella, nós temos agora novos produtos que vêm no mercado, né? Produtos que vêm, vamos dizer assim, uma espécie de vacina para a planta, né? Onde você aplica foliar ou tratamento de semente, né? E a planta vai desenvolver de tal maneira que ela se torne mais tolerante, mais resistente às doenças ou às pragas, né? Principalmente às doenças. E ela é uma planta mais sadia, ela é mais tolerante a tudo. Então ela tem a tendência de uma produtividade maior. E essa é a nova tendência do mercado, você ter produtos onde você faça a planta se desenvolver, se tornar mais resistente ou mais tolerante por ela própria mesmo. E não aplicando inseticidas e fungicidas, certo? Então é uma maneira nova que está surgindo no mercado, uma sustentabilidade da produção agrícola. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, promoveu o Giro Técnico do Milho Segunda Safra na Estação de Pesquisa de Santa Helena. O Dia de Campo reuniu pesquisadores, extensionistas e agricultores interessados em conhecer as inovações e boas práticas para a cultura do milho. O Giro Técnico começou com uma breve apresentação para os agricultores e, em seguida, os participantes foram a campo. O evento contou com diferentes estações técnicas, cada uma com um tema específico. Aqui, por exemplo, o pesquisador falou sobre consórcio milho e braquiária. De maneira geral, os agricultores têm dúvida da maneira de fazer o consórcio, né? Mas a gente esclareceu que tem que ser simultâneo, geralmente terceira caixa para quem trabalha com milho de espaçamento reduzido, né? Então a gente conseguiu esclarecer isso daí. O controle da braquiária em supressão com herbicida, né? Em subdosagem. O pessoal aqui, quem trabalha com consórcio não usa, né? Mas a gente mostra que tem que usar, porque tem dados científicos que mostram que é bom você usar isso daí, que é barato, que você é uma garantia de que não vai ter competição com milho. E assim, de maneira geral, perguntaram muito do reflexo na soja, né? E aqui, como é uma região que dá muito veranico, aqui beira-lago principalmente, nos meses de janeiro ali, então assim, eles mostraram que quem faz o consórcio consegue colher um pouquinho mais de soja ali, então o resultado é visível, isso é confirmado pelo próprio produtor. Marcos Antônio é produtor rural do município de Terra Roxa, no oeste do Paraná. Recentemente, ele começou a trabalhar com o consórcio milho e braquiária. Como as informações são poucas exploradas na região, aqui no Giro Técnico, ele aproveitou para aprender sobre a cultura. Vim buscar muitas informações, eu recebi muita informação nova ali, que eu não sabia, que é uma coisa que nem o pesquisador de Londrina, ele disse que é muito antigo lá, e para nós aqui a gente tem muito pouca informação. E hoje aqui eu tive muita informação nova. No manejo integrado de plantas daninhas, foi destacado a importância de adotar medidas preventivas para combater essas espécies indesejadas. A gente hoje veio falar mais especificamente sobre o problema que a cigarrinha, como vetor, né, que transmite doenças sistêmicas para o milho. E com isso a gente está tendo muito problema, principalmente em milho mais sensível aos molicutes e viroses. E sendo a cigarrinha o inseto que transmite as doenças, é muito importante conhecer a praga, conhecer os milhos, as cultivares que têm um pouco mais de tolerância, para que se possa fazer ações que resultem em melhor produtividade, recuperação de produção por aí, né? Mesmo porque se a gente não tiver pelo menos uma boa escolha de cultivar, a gente não vai ter sucesso nas outras ações que são necessárias. Ronaldo apresentou a importância das plantas de cobertura na estruturação do solo, adubos verdes e rotação de culturas no sistema de plantio direto. O sistema plantio direto envolve os três principais pilares, que é o mínimo revolvimento do solo, né? Outro ponto é rotação de culturas, diversificação de culturas com culturas comerciais e plantas de cobertura e adubos verdes, como falamos anteriormente. E o terceiro pilar é cobertura permanentemente do solo ao longo do ano. Então, os 12 meses do ano é o ideal e o correto ter cobertura permanente no solo, seja ela viva ou morta.
Os fundamentos e técnicas de aplicação de defensivos agrícolas foi outro ponto que chamou a atenção dos produtores. Aqui aconteceu na prática uma demonstração da importância de conhecer os parâmetros relacionados à pulverização e bicos adequados para a aplicação. O tamanho de gota ele é um fator fundamental na tecnologia de aplicação, do ponto de vista de mais cobertura, né? Tem algumas modalidades de aplicação que precisam de uma cobertura maior, né? O tamanho de gota interfere no problema de deriva, mais deriva ou menos deriva. O tamanho de gota também interfere na penetração, ou seja, o produto chegar lá embaixo ou no meio da planta, onde está o alvo que eu quero controlar. Então, gotas menores tendem a ter uma penetração melhor. Você consegue jogar o produto um pouco mais para baixo, lá onde você quer chegar no seu alvo. Durante todo o giro técnico, os participantes puderam interagir com os pesquisadores, fazendo perguntas e compartilhando suas experiências. Gostei do evento, muito interessante. A gente vem buscar novas tecnologias, novas práticas, manejo, né? É muito interessante o consórcio de milho com braquiária, a gente achou muito interessante. Já tentamos fazer de várias formas, não achei uma solução para fazer, então aqui teve muita informação a respeito para melhorar essa técnica, né? E as outras partes, planos de cobertura também, tudo assim, notícias boas para a gente agregar mais na produção, na agricultura, né? Hora de ver como encerraram os preços dos grãos nessa semana no mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel, R$ 127. A saca do milho, R$ 44. E a saca do trigo, R$ 66. No próximo bloco, vamos falar sobre o Plano Safra para a Agricultura Familiar. São cerca de 77 bilhões de reais para incentivar a produção. No estúdio, especialistas avaliam as medidas. E ainda hoje tem uma receita de linguiça toscana flambada na cachaça. É daqui a pouco. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. No novo Plano Safra da Agricultura Familiar, o valor destinado para o financiamento da produção agropecuária é de mais de 71 bilhões de reais, além de outros 6 bilhões destinados para ações de apoio ao setor, como assistência técnica, extensão rural, política de garantia de preços mínimos e para o seguro agrícola. O plano apresentou novas condições para os juros nas operações de custeio e de investimentos para as linhas do Pronaf. Segundo os produtores, essas mudanças representam um incentivo para o setor. No sítio onde o seu Celino mora com a família, na comunidade Diamante 47, em Cascavel, tem um pouco de tudo. Desde a criação de animais, a produção de ovos caipiras e uma pequena agroindústria onde são feitos biscoitos de polvilho. Ele também possui áreas destinadas para a produção de grãos, nessa época do ano, com trigo e milho safrinha. São aproximadamente 19 hectares. As atividades demandam um planejamento constante e, sempre que possível, investimentos, como melhoras na estrutura, construção de novas instalações na propriedade e compra de equipamentos. E para isso, seu Celino recorre às linhas de crédito disponíveis para o Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os implementos que eu tenho é todo pelo Pronaf, né? Então a gente conseguiu comprar o trator, carreta para fazer silagem, ensiladeira, desciladeira, passador de veneno pulverizador,
Então os implementos que eu tenho, tudo foi conseguido pela linha do Pronaf. A partir de agora, com as novas condições do Plano Safra, assim como o seu Celino, no programa Mais Alimentos, os produtores terão desconto de 1% para a aquisição de implementos específicos para a agricultura familiar. A taxa caiu de 6% para 5% e o plano traz ainda outras mudanças. Com o objetivo de contribuir para a segurança alimentar, além de apoiar a produção de alimentos essenciais para as famílias brasileiras, o plano prevê desconto na taxa de juros, que passam de 5% para 4% aos produtores que querem produzir arroz, feijão, tomate, mandioca e ovos, por exemplo. O leite também está nessa lista e hoje ele é a principal fonte de renda do Adair, que é produtor da região do reassentamento São Francisco, no interior de Cascavel. Ele também é secretário da COPLAF, que é a Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar. Explica que a redução na taxa de juros é um incentivo para quem faz parte do Pronaf. Dentro da cooperativa a gente tem nascido com o motivo de grandes lutas, né? Na luta coletiva, de ter políticas que realmente atendessem melhor todo o nosso agricultor produtor de leite. E não só o produtor de leite, mas o agricultor familiar como um todo, né? Então essa luta também, essas melhoras no Pronaf também são lutas que a gente vem buscando ao longo do tempo. São brigas nossas dentro das entidades que têm corrido atrás disso, reivindicado aos órgãos do governo responsável para que a gente tivesse uma política diferenciada para os nossos agricultores. Para agricultores que optarem pela produção sustentável de alimentos, com foco em orgânicos e produtos da agroecologia, os juros serão de 3% ao ano no custeio e 4% no investimento. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, as condições anunciadas no plano atendem parte do que foi solicitado pela organização. Esse será um tipo de medida que vai, de alguma forma, já conseguir auxiliar, então, os agricultores? Sim, considerando que houve uma redução, né, e nós temos uma taxa Selic bastante alta, se o Banco Central nos ajudasse e reduzisse a taxa Selic, provavelmente a gente teria tido um plano safra com a taxa de juros menor. Então, a gente sabe que isso vai impactar, porque o custo da produção está muito alto. Hoje, para se produzir alimentos, a gente precisa de ter um investimento muito grande, né? Tem que ter recursos, porque a taxa, o percentual para a produção está cada dia mais alto. Então, uma taxa de juros alta significa impactar também nessa produção. Então, quando a gente tem uma redução, isso, de certa forma, mesmo que não seja uma redução muito grande, isso contribui para que a agricultura familiar possa acessar os créditos e produzir alimentos. Certo. E o valor do crédito, nesse caso, de 71,6 bilhões de reais, também é um valor que pode atender à demanda do que vocês esperavam, do que o setor esperava? Sim, nós faltamos 75 bi, mas consideramos que 71,6 chegou bastante próximo e que é um recurso que é possível se trabalhar. O que a gente espera, de fato, é que esse recurso não acabe no meio da safra. Isso aconteceu nos 2 últimos planos safras, principalmente no último plano safra, em que 2 meses após o anúncio já não havia recursos e foi necessário eles fazerem uma suplementação de recursos. E esse corte, essa espera para que o agricultor e a agricultura familiar possa acessar também impacta na produção, porque a gente sabe que para produzir alimentos a gente tem que fazer a aquisição do crédito, o plantio, tudo naquela época adequada, para a gente não perder os momentos de chuva, o momento que a gente faz o plantio. Apesar de seguirem atividades diferentes, o propósito do seu Celino e do Adair é o mesmo: produzir alimentos com qualidade e que tragam renda e oportunidades de negócio para as famílias do campo. Nós temos que ir devagarzinho, né? Planejando certinho para ver se a gente consegue um objetivo bem bom aí, né? Pelas linhas de crédito, para nós conseguir um plantio bom para colher, né? E aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse assunto. E para isso a gente recebe Vicente Werner, extensionista do IDR Paraná. Seja muito bem-vindo, Werner. Obrigado, bom dia. Bom dia. E também Tânia Silveira, que é professora de Políticas Agrárias e Crédito Rural do curso de Agronomia aqui da FAG. Bom dia, professora Tânia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada.
Vamos falar então sobre esses dois casos que a gente acompanhou na reportagem, né? O seu Celino e o Adair, que são produtores que fazem parte do Pronaf e disseram aí, destacaram a redução na taxa de juros. De que maneira vocês que trabalham diretamente com essa questão conseguiram avaliar? Werner, o que você acompanhou já dos produtores que vocês dão assistência pelo IDR? Então, colocando nessa questão da taxa de juros, toda a redução ela é benéfica, mas dentro da reportagem, por exemplo, o que a gente está vendo na realidade, os agricultores, por exemplo, que vão ser beneficiados com a redução da taxa de juros do Pronaf, no caso mais específico de bovino de leite, o que eu observo? Os agricultores eles não fazem o custeio de pecuária de leite, onde tem a redução de taxa de juros, e eles optam em financiar milho para fazer silagem ou outras culturas para fazer silagem e não optam pelo custeio da pecuária de leite. Que o custeio da pecuária de leite hoje, com uma taxa de juros que é a 4% ao ano, ela é altamente atrativa comparado com aquilo que os agricultores pagam para as empresas. Normalmente fazem base de troca ou pagam a conta no final do mês. Eles podem pegar esse recurso, por exemplo, do custeio a 4% ao ano e pagar a conta deles à vista, que normalmente as empresas dão 1,5%, 2% de desconto no pagamento à vista. Uhum. Esse é o exemplo, então, focado para a produção de leite, né? E, Tânia, você também acredita que essa redução para os outros setores também pode ser funcional, trazer ainda mais oportunidades, de repente? Com certeza. A gente aprende, né, nos estudos da ciência econômica que quanto menor a taxa de juros, né, isso é muito atrativo, como o Sr. Werner falou, né? Isso é muito importante justamente para investimentos, né, e para impulsionar a economia como um todo. Nós conversávamos aqui há pouco, né, professora, a respeito de quais são as linhas do Pronaf, e a gente pode esclarecer sobre essa questão também, né? Isso, vamos pedir para a professora Tânia ou para o Werner, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, fora a linha do Pronaf, queria fazer uma pergunta. Eu posso me enquadrar como um pequeno agricultor familiar? O que é um pequeno agricultor familiar? Muita gente não sabe, para nós darmos continuidade à pergunta. Exatamente. Muito bem. Existem requisitos mínimos, né, para que se enquadre como um pronafiano, como nós dizemos, né? Então, nós temos aí o agricultor, que ele reside na propriedade ou próximo à propriedade, né, como requisito mínimo. Ele pode ter ali como proprietário ou arrendatário dessa terra até 4 módulos fiscais. Então, o módulo fiscal vai depender da região onde ele está, né? E ele deve justamente ter a renda proveniente das suas atividades envolvidas com agricultura e pecuária, né? Inclusive, os filhos também fazem parte, estando em idade apta para o trabalho, né, maiores do que 16 ou menores do que 29 anos, residindo com os pais, vão fazer parte dessa célula familiar, né? Então, a renda, ela é somada pela renda bruta anual dessa célula familiar, né? Então, aqui estão os silvicultores, os extrativistas, os pescadores artesanais, né? Apicultores, então, sericicultores. São atividades que sobrevivem dessas atividades ligadas à agricultura e à pecuária. E sendo agricultor familiar, eu posso contratar trabalhadores externos? Pode, desde que esteja em número menor do que os integrantes da família, né? Inclusive, por exemplo, se foram 4 integrantes, o pai, a mãe e os filhos, nessa idade, maiores do que 16 e menores do que 29, por exemplo, se forem 4, né, pessoas, só pode estar contratando até 4 pessoas, né? Então, não pode ultrapassar o número dos integrantes da família. Certo. Muito bem. E aí, dando continuidade às questões ligadas ao Pronaf, essa renda anual de R$500 mil é algo que é um critério também, né, Werner? Sim, exatamente. Mas essa renda, necessariamente, ela não precisa ser toda ela da propriedade. Ela precisa ser, no mínimo, 50% da propriedade.
Outra coisa, a principal atividade para ser enquadrado no PRONAF, esse agricultor, ele também, a principal fonte de renda dela deve ser da agricultura, sabe? Não pode ser do comércio ou de outra atividade que não esteja ligada à agricultura. Então, isso é fundamental. Então, na questão do cadastro da agricultura familiar, que hoje é a CAF, que substitui a antiga ADAP, né? Então, esses critérios, eles não alteraram. Por exemplo, no PRONAMP, o valor de enquadramento alterou. No PRONAF, o valor do enquadramento não foi alterado, ele continua sendo 500 mil. Só que hoje, com a redução do preço da soja e com a redução do preço do milho e com a redução do preço do trigo, os produtores que não estavam enquadrados no ano passado no PRONAF, hoje novamente voltam a se enquadrar no PRONAF, porque a renda diminuiu e ele vai ser novamente enquadrado no PRONAF, só que ele se precisa dirigir no sindicato patronal ou no IDR para fazer a CAF. No caso de Cascavel, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 3 mil agricultores cadastrados no PRONAF. Porém, desses 3 mil, nós só temos um pouco mais de 1.000 pessoas que hoje estão habilitadas no CAF ou com a DAP ativa ainda. Então, nós temos um número bastante grande de pessoas que podem acessar o PRONAF e que não estão habilitados por não ter a CAF ou a DAP ativa. Que é obrigatória, né? Que é obrigatória para você acessar esses recursos do PRONAF. Exatamente. E os programas também que os governos, né, nas 3 esferas, eles propõem. Werner, para você poder participar desse financiamento aí, então, pelo que eu entendi, tem que estar registrado no CAF, certo? Que seria o CAR dos grandes produtores, né? CAF, né? Não, na verdade, é completamente diferente. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que o pronafiano também precisa ter. Ah, tá. A CAF é o Cadastro da Agricultura Familiar. O cadastro, você faz um cadastro com todos os documentos, com todos os comprovantes, para dizer que a tua renda é menor do que R$500 mil anuais e que você tem um domínio de um imóvel na nossa região, no caso da nossa região, menor do que 72 hectares, que são 4 modos fiscais. Então, só para o pessoal ter um parâmetro, mais ou menos, para ver quanto de áreas isso representa, na nossa região, em média, a maioria dos municípios é essa quantidade de 4 modos fiscais, que são 29 alqueires. 29 alqueires. O pessoal não costuma falar hectare e sim falar alqueires. Então, para ter um parâmetro, 29 alqueires. O que aconteceu na safra passada? Com o valor da soja muito alto e com o valor do milho muito alto, como ele estava, o que aconteceu? Muitos agricultores que tinham 10 alqueires, no caso, que seriam 24 hectares, ele não estava mais se enquadrando no PRONAF por causa da renda. A renda ultrapassava esses 500 mil Agora, reais. com a redução do custo, o que aconteceu? Muitos agricultores que estavam desenquadrados, novamente vão se enquadrar. O que leva a esse novo reenquadramento? Para que mais pessoas novamente vão ter acesso a essas políticas públicas de juros menores que foram divulgados, a taxa de adesão ao seguro, ao Proagro, é menor. Então, tudo isso vem em benefício da agricultura familiar. Certo. E a gente até tem uma tabela, que agora eu queria que a nossa produção colocasse na televisão, aí temos algumas linhas, né, que diferenciam aí o PRONAF. Então, temos PRONAF A, PRONAF B, PRONAF Custeio e PRONAF Mais Alimentos. Eu queria que você explicasse, por favor, Werner, algumas dessas diferenciações e também já acrescentar, pergunta para vocês dois, a respeito das linhas do PRONAF Mulher e PRONAF Jovem também, que vem aí como um incentivo, né? Legal. Falando do PRONAF A, ou PRONAF AC, que é uma linha que já faz alguns anos que ela existe, essa linha é exclusivamente para os assentados da reforma agrária. Assentados da reforma agrária, por isso se chama PRONAF A. O PRONAF B, ele recebeu um reenquadramento. Isso é aquele agricultor que é um pouquinho maior do que o do assentado da reforma agrária. Ele tem uma renda bruta anual até R$40 mil. Então, ele tem um juro subsidiado também,
que é mais atrativo para esses produtores, para quê? Para que você possa inserir essas pessoas na sociedade, para que eles possam ter uma renda maior no futuro. Então, o que nós queremos? Aquela pessoa que hoje não se enquadra no Pronaf normal, que ela acessa as outras políticas públicas, o Pronaf A, o AC ou o Pronaf B, para que essa pessoa evolua, ela tenha uma evolução e no futuro, bem próximo, ela possa evoluir para outra linha do Pronaf. Porque nós queremos que toda a sociedade cresça. A sociedade crescendo, a economia gera mais recursos, você insere mais pessoas na sociedade, fica uma sociedade mais digna. Esse é o grande mote do Pronaf. Exatamente, certo. Tânia, no caso do Pronaf Mais Alimentos, que é esse incentivo, né, para os produtores terem uma taxa de juros mais baixa na aquisição de implementos, é algo que também pode permitir esse avanço para eles na propriedade mesmo, como o Werner colocou? Com certeza, né? As diferentes linhas de crédito, elas são justamente para favorecer ampliar, né, as faixas dos requisitos que são necessários. Então é bem importante a gente ver que às vezes um produtor rural ele não pode se enquadrar numa das linhas, mas ele pode se enquadrar na outra, né? Então isso dentro de políticas públicas é bastante importante, né? Para esse incremento e para que as pessoas também possam ter a oportunidade de ter uma linha de crédito disponível para elas. O próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário traz o Pronaf Mulher e o Pronaf Jovem. Sim. Como essas realocações das produtoras e dos jovens nesses casos, né? Exatamente. Como é que a gente pode ver isso também? Então, quando nós falamos do Pronaf Mulher, né, que agora a linha de crédito ampliou, né, também, nós entendemos que há uma oportunidade para a jovem agricultora, né, independente do seu estado civil. Então, ela pode sim estar aderindo, né, ao Pronaf Mulher para desenvolver aí as suas atividades com agricultura e com pecuária e ela assim trazer esse fomento para casa, né? Da mesma forma como o Pronaf Jovem. Inclusive, o governo federal também neste plano ele está iniciando, né, uma oportunidade para os jovens adquirirem terra, né? Então ele também vai implantar um programa ao longo, né, do período para que possam comprar as suas próprias terras, né, com um período de carência bastante grande e também de financiamento. Werner, hoje a gente sabe que mais de 70% da mesa alimentar do brasileiro vem do pequeno produtor, né? Familiar, né? E esses juros aí baixos tá fomentando muito isso, né? Mas eu escuto uma discussão de que tudo vai aumentar, vai aumentar. O que você acha desse contexto nacional com esse juro mais baixo? O que você acha? Na minha opinião é o seguinte, esse juro mais baixo, ele vem beneficiar o agricultor. O que o agricultor precisa fazer? É começar a racionalizar mais o uso dos insumos que ele usa para você reduzir o custo de produção. Agora, o grande produtor de alimentos, esse alimento que nós colocamos na mesa todo dia, seja isso leite, seja isso as verduras, seja isso feijão e as outras culturas, elas estão exatamente na mão do nosso pequeno agricultor. Exatamente. E a nossa região nós temos alguns municípios que praticamente a gente não tem médio e nem grande produtor, basicamente só pequeno agricultor. E esse pequeno agricultor, se nós darmos oportunidade para ele lá na propriedade, ele vai voltar para a propriedade, se não saiu da propriedade, ou vai permanecer na propriedade. Isso é fundamental. Como nós também temos algumas políticas de incentivo à sucessão familiar, sabe? Dá boas oportunidades para você ficar no meio rural, porque é muito mais confortável você ficar no meio rural, no ambiente que você está, do que muitas vezes vir na periferia da cidade, onde você não tem aquela qualidade de vida que você tem lá no meio rural.
Certo. E acredito que uma parte importante do que tudo que a gente está discutindo aqui é chegar até os produtores rurais para que eles conheçam, para que eles saibam desses incentivos, né? Temos uma foto, quero colocar também ali na televisão para mostrar um encontro em Catanduvas que o IDR Paraná promoveu na última quinta-feira, né, Werner? E vários produtores participaram, tiraram suas dúvidas. Também a gente pode ter um exemplo aí bacana. Legal, isso é um dos trabalhos que o IDR faz de forma gratuita, juntamente com os agricultores, e a gente está divulgando o que tem de melhor e também de moderno. Nesse evento a gente discutiu as questões das taxas de juros, a questão do manejo de solo, como você pode manejar o solo de forma adequada para que quando dá uma chuva torrencial, você não perca tanto solo quanto os agricultores estão perdendo. Outra questão é a questão da produção de soja para o médio e grande produtor com sustentabilidade. Nós temos os nossos produtores que nós acompanhamos, só para vocês terem uma ideia, que está sendo discutido nesse evento também de Catanduvas. O produtor, ele produziu mais do que 200 sacas de soja por alqueire. Nós acompanhamos essa propriedade. Se você colocar em relação à média, o que os outros produtores fizeram, ele fez uma aplicação de fungicida para controle das doenças na soja e fez uma aplicação de inseticida para o controle das pragas. E fez uma adubação racional, usou o adubo, aquele adubo que ele realmente está precisando na lavoura. Então, nesse contexto, esse agricultor que foi usado ali em Catanduvas de exemplo, para os outros produtores que estavam lá, ele teve um custo da lavoura de soja dele de R$ 48,00 por saca de soja produzida. Se ele vendeu a 130, sobraram R$ 82,00 por cada saca de soja produzida. Então, quer dizer, soja, mesmo nesse preço que muitos estão falando que o preço está ruim, esse agricultor teve um bom retorno econômico em cima dessa cultura que ele implantou. Mas o que ele fez? Ele produziu a soja utilizando todas as técnicas agronômicas disponíveis, de um técnico que dá a orientação correta. Então, nós temos muitos profissionais competentes, inclusive a FAG tem uma faculdade reconhecida aí de agronomia que produz, que ela consegue formar profissionais competentes, e esses profissionais competentes, eles indo lá na propriedade, orientando adequadamente o produtor, esse produtor vai ter sucesso. Com certeza, muito bem. Bacana a gente conversar sobre esse assunto também, né? Sustentabilidade com o controle da lavoura e um manejo bem interessante. Tânia e Werner, a gente agradece a participação de vocês aqui conosco, né, professor Celso? E até a próxima oportunidade de vocês retornarem aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Após a passagem do ciclone extratropical, em muitas cidades foram registradas as menores temperaturas do ano. E no sábado, as condições foram favoráveis para a formação de geada, principalmente no sul do estado, segundo o CIMEPAR. Hoje, a nebulosidade retorna para algumas regiões de forma mais isolada. O oeste é uma delas. Em Cascavel, o dia amanheceu gelado e a temperatura deve subir gradativamente até a tarde. O dia será ensolarado e com muitas nuvens. À noite, volta a esfriar. Para amanhã, a indicação é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas. A partir de terça, é esperado céu claro e tempo estável, assim como na quarta-feira. A mínima prevista é de 10 e a máxima não deve passar dos 20 graus. Já em Foz do Iguaçu, o domingo também será ensolarado. Amanhã e terça-feira, a concentração de nuvens será maior. Ainda assim, não há indicação de chuva nos próximos dias na Terra das Cataratas. O tempo segue firme até quarta-feira. As temperaturas variam entre 13 e 24 graus. E em Palotina, para hoje a indicação é de muitas nuvens, mas com a presença de sol forte. E amanhã tem indicação de tempo parcialmente nublado, com algumas pancadas de chuva, cerca de 4 milímetros. O tempo volta a firmar na terça, mas já tem indicação de mais chuva para quarta, quando é esperado um volume mais intenso. A mínima prevista é de 13 e a máxima 24 graus em Palotina.
Depois do intervalo, você vai aprender a fazer uma linguiça flambada na cachaça. É já já. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. E agora vamos ver o preparo de um prato que dá água na boca. Linguiça toscana flambada na cachaça. Essa receita já virou tradição para a família Catani de Santa Helena. E quem mostra o passo a passo é a Loreni, que recebeu a nossa equipe. Veja só. Olá, estamos aqui em Santa Helena, na chácara da família Catani e hoje uma receita especial. Quem está recebendo a gente é a Loreni Catani, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem com todos? Nós estamos aqui hoje então para provar, experimentar uma iguaria da nossa charcutaria Catani. Estamos no espaço Ana Zilaia, sejam bem-vindos e vamos aprender uma coisa diferente para fazer num domingo, num sábado à noite. Às vezes no domingo não quer fazer um churrasco, né? Então vamos fazer uma toscana flambada na cachaça. Então é a hora de começar aqui a receita. Isso, a gente começa falando então dos ingredientes, né? Hoje eu vou utilizar a linguiça de pernil, tá? Que nós utilizamos apenas pernil suíno. E é uma toscana bem leve, então ela não tem muita gordura, fica um prato bem saboroso. Ela é nesse formato cilíndrico, que é mais fácil e fica bem mais apresentado na mesa. Então nós vamos utilizar um pacote de toscana. Eu utilizo banha, tá? Para fazer a fritura dela no início. Nós vamos utilizar alho, tomate aqui que eu já tirei a pele, temperinho verde, cebola, a cachaça, 3 colheres de cachaça. E para decorar eu vou utilizar o bacon por cima. Está apresentado então os ingredientes, qual aqui é o primeiro passo agora? Agora vamos começar fritando a toscana. A gente pode fritar ela na frigideira com um pouco de gordura de banha e água, vai fritando. Ou também dá para acelerar o processo, se você está com pressa, no forno. Então coloca ela assar um pouco no forno para daí depois vir para a frigideira. Na frigideira aqui, ela demora em torno de 40 minutos o prato para ficar pronto, tá? Mas acelerando no forno, fica pronto mais rapidinho. Como você pode verificar, eu já acelerei o processo dela no forno, tá? Então ela já está semi-assada. Eu deixei só um pouco no forno, em torno de 20 minutos. Então agora eu coloco uma frigideira esquentar bem. Quando ela está bem aquecida, eu coloco um pouco de gordura. Aí a gente já pega a linguiça e coloca nessa gordura quente. Enquanto isso, a gente já vai iniciando o molho. Apenas a cebola. O alho nós vamos colocar depois, que senão ele fica meio amarguinho. Então o segredo do alho é sempre colocar quando a cebola está quase pronta, tá? Enquanto vai fritando, você sempre tem que ir conferindo se a toscana está fritinha embaixo. Ela já está ficando fritinha, você só vira ela para ela fritar do outro lado. Tem que ir fritando de ambos os lados. Paralelo a isso, sempre vai colocando um pouquinho de água. A cebola já está quase prontinha, né? Criando cor, nós vamos colocar o alho. Aqui eu acabei de colocar o tomate,
gosto de bater ele no liquidificador para não ficar aqueles pedacinhos. Eu gosto dele bem cremoso. Agora é só deixar ferver o tomate para incorporar um pouquinho. A nossa toscana tá maravilhosa, olha, você pode ver que ela tá bem marronzinha, douradinha de ambos os lados. Então agora é o momento de flambar, né? Isso. A gente joga a cachaça e flambou. Tampa de novo e desliga. Só isso. Com o calor da panela, ele vai absorver o sabor da cana-do-açúcar, que é a cachaça. Para acompanhar, arroz branco ou purê de batata, né? São dois, porque você acaba juntando o carboidrato com a proteína. Tá pronto daí o nosso prato, só a gente levar à mesa. Receita pronta, prato pronto, momento difícil aqui. Muito difícil. Agora vamos ver se você me aprova na cozinha e se você testa o que você acha, dá o feedback da nossa linguiça toscana de pernil. Receita especial feita com todo carinho, todo amor, toda a dedicação aqui da Loreni, família Catânia aqui em Santa Helena. Hora então de provar, de saborear. Saborear. Bom apetite. Vamos lá, obrigado. Sensacional. Parabéns pela receita. Espaço maravilhoso aqui. Para quem quiser mais informações também do espaço aqui, como que faz? Isso, é só acessar o Instagram, Espaço Anas e Laias. Tá? Sejam todos bem-vindos, ou no telefone 3268-1912. E agora lá no estúdio, Antoniela e professor Celso, servidos? Poxa vida, que prato bonito, hein? Dá vontade até de fazer hoje na hora do almoço. Com certeza deve ser muito saboroso. Qualquer hora eu vou dar uma volta lá para experimentar. Lá em Santa Helena, muito bem, eu também. E no agromercado tem os preços da proteína animal, confira. Arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 238. O quilo do suíno, R$ 6,47 e o quilo do frango, R$ 4,37. E você já acessou o nosso canal no YouTube? Para encontrar é muito fácil, basta digitar youtube.com/agrofag ou na própria barra de pesquisa, lá do YouTube mesmo, programa Agrofag separado. Essa aqui é a nossa página inicial e você consegue conferir todas as reportagens, as edições na íntegra que nós já exibimos aqui e tudo com muita informação e muita qualidade no conteúdo, né, professor? Com certeza, tudo junto no mesmo local. Isso mesmo, e é bacana que o canal no YouTube também permite você assistir em qualquer lugar do país, na hora que você quiser. Com certeza. E a gente quer destacar aqui duas participações que nós tivemos nessa semana, muito legais para a gente falar, inclusive desse alcance, né? Olha só, o Misael Ribeiro deu parabéns, achei esse canal e amei. O meu amigo no Instagram também, eu sou da cidade de Itaí, no interior de São Paulo, estado de São Paulo, participando aqui com a gente. Ultrapassando fronteiras. Isso aí, a Nara Santos, que é lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, estudante de agronomia, e o canal veio de sugestão. Mais uma grata surpresa. Que legal, parabéns pelo trabalho. Nossa equipe agradece, né? Muito bom. Show de bola. E agora a gente também, aí a exemplo da Nara e do Misael, quer convidar você para acompanhar as nossas redes sociais também. O nosso Instagram é @agrofag, o Facebook e o nosso TikTok é a mesma coisa. E se você quiser mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, o nosso número é o 4533213970. Mande a sua mensagem que a nossa equipe vai te responder e vai querer saber mais sobre a sua produção. E agora vamos dar uma olhada nas indicações, né? Cursos e eventos para os próximos dias. A gente começa falando sobre o manejo e nutrição de bezerras e novilhas leiteiras, promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel, em parceria com o Sistema FAEP e Senar. Vai acontecer no dia 8 até o dia 10 do próximo mês de agosto, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, aqui na FAG. E para contato, para você participar desse manejo aí, desse curso a respeito da nutrição de bezerras, é só mandar um oi lá para a Magda, no 459-9942-0063. Temos também a indicação aí, falando de alimentação natural para cães e gatos, alimentando o amor dos nossos melhores amigos, tríade de alimentação animal, promovida pela Zootrend. A Juliana Fernandes, zootecnista, é quem vai realizar essa palestra via Google Meet. Será no dia 19 desse mês, a partir das 8 horas da noite.
Então tem a inscrição para você fazer na tela, o site e o QR Code, e aí você pode conferir também, né, todos os detalhes dessa palestra. A gente traz aqui também uma indicação da Embrapa, cromatografia, conceitos básicos. 20 horas a carga horária desse curso, e é um curso aí para estudantes nível técnico ou superior das áreas de química, farmácia, nutrição, agronomia e medicina veterinária, que trabalham ou pretendem utilizar a cromatografia, que é um tipo aí de análise, né, professor, dos elementos. É uma maneira diferente de analisar os elementos. Certo, então quem quiser saber mais a respeito dessa técnica, que inclusive é muito utilizada pela Embrapa, é só saber mais informações aí no site. Também outra indicação da Embrapa sobre leite, controle e prevenção da mastite em rebanhos bovinos, na produção de leite, né, nesse caso. O período de realização do curso do dia 21 desse mês até o dia 20 de agosto, e as inscrições acabam hoje. O valor é de R$ 39,00. Para se inscrever, tem o QR Code na tela e também o site, bem certinho, que você pode encontrar esse curso aí da Embrapa. E agora, professora, a gente também vai ver alguns registros das nossas redes sociais. Olha aí o Vitor Amaral, lá de Baraúna, Rio Grande do Norte, mostrando para nós o cultivo de cebolas lá na propriedade dele. É interessante a abrangência do nosso programa, né? Sim, com certeza. E o Vitor mandou esse vídeo lá no nosso Instagram, bem interessante. Eu não tinha ainda visto um cultivo de cebola dessa forma. Que legal que o Vitor mandou pra gente. Muito bacana. Temos também aí duas belas fotos da canola feitas lá na região de Palotina e Maripá. Daqui uns dias vai ter uma reportagem sobre canola, que é interessante esse tipo de cultura, né? O florescimento dela é linda, né? Toma cuidado com a colheita e comercialização. Certo. Temos também algumas fotos do pessoal lá da Colônia Esperança, que realizou nesses dias uma festa junina, que eu fiquei sabendo que foi animada, professor. E olha só, eles mandaram pra gente, teve fogueira, o pessoal todo a caráter, né? Agora nesse clima de festa junina. E foi realmente muito bacana. Obrigada por ter enviado essas fotos pra gente. Um grande abraço a toda a comunidade lá, Esperança, e também a São João, né? Nosso distrito aqui. Fogueira interessante, hein? Alta, hein? O tamanho dessa fogueira. Foi divertida a festa lá, então, pelo jeito. É com essa imagem que nós encerramos o programa desse domingo. Professor, semana que vem estamos juntos novamente. Com certeza. Um bom dia a todos. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê. Ótima semana.